E agora, Kika, me conta, como é que foi começar a falar sobre maturidade? Experiência pessoal. Comecei de uma forma um pouco ante tudo. Tive um diagnóstico de um câncer de endométrio há 11 anos atrás. Eu fiquei completamente em choque, porque a decisão de fazer uma operação foi voluntária. Eu tinha um mioma, e aí aquele mioma me incomodava, e num determinado carnaval, em fevereiro aí, há 11 anos atrás, eu decidi tirar o útero. E aí, tudo maravilhoso, celebrado pelo médico, meu ginecologista que fez os meus dois partos, meu amigo, aliás, um beijo, doutor Márcio Kozlowski, que tem um box no livro. E aí, 28 dias depois, o órgão que foi para biópsia como de praxe, ele me telefonou e falou, vem aqui. Eu falei, não posso, estou indo para São Paulo trabalhar. Ele falou, desmarca. Eu falei, oi? E aí, quando eu cheguei lá, ele falou, sem delongas, você está com câncer. Eu falei, como é que é? E aí logo em seguida, eu perguntei, mas eu não estava. Ele falou, pois é, um câncer raro que dá em mulheres acima de 70 anos. Normalmente o sinal é um sangramento vaginal. Essa mulher já está na menopausa há 20, 25 anos. Ela acha estranho aquele sangue saindo pela perna, ela procura um médico e aí ela tem uma chance ou não de se curar. No seu caso, é um pouco mais estranho, porque essa miomatose, eu ainda menstruava, porque eu tinha tirado o útero um mês antes, então até então era uma vida normal, então ele não sabia há quanto tempo eu estava doente, porque existia uma maquiagem daquele sangue com a menstruação normal. O tratamento foi o mais agressivo possível, eu esperei mais um mês, fiz uma segunda operação, tirei 6 órgãos, fiz uma quimioterapia durante um ano, que se chama bracterapia, que é uma quimioterapia vaginal lá mesmo no local, e a partir disso, como foi um susto, né? Eu usei o Facebook como um divã virtual e comecei a postar um monte de neurose minha, né? Tipo, morro quando, quanto tempo de vida, o que vem pela frente, estou com medo. E o câncer foi a primeira coisa difícil que me aconteceu, porque logo depois eu vivi uma enxurrada de coisas difíceis. Importante dizer que a maioria das pessoas passa, mas eu acho que no meu caso foi num curto período de tempo. Então, um casamento de 24 anos acabou, eu fui despejada do meu apartamento, as minhas filhas repetiram no colégio, e para coroar tudo isso, eu tive dengue. E aí esse movimento, né, que eu chamo Meu Mundo Caiu, eu sempre fui boa com as palavras, e eu comecei a usar o Facebook como um divã mesmo. E aí eu falava coisas que ninguém fala. A gente conversava antes, né, que eu acho ainda o mundo das redes, depois da pandemia está um pouquinho melhor, mas eu acho assim um surto psicótico, né, de uma vida irreal. Então todo mundo é louro, lindo, magro, transa com Brad Pitt, mora em Trancoso, e aí eu falava as coisas da vida real, né? E claro que com a doença veio um monte de coisa a reboque, um downgrade financeiro grave, essas mudanças de apartamento que são solavancos, sobretudo com, que eu digo rabo, né, sufixo, que eram as filhas, 13, 15 anos na época, então numa idade também muito difícil. E aí muitos outros questionamentos familiares, e toda essa derrocada me levou a voltar para a casa da minha mãe, que eu nunca tive uma relação muito boa, e aí eu fui morar num quarto na casa dela durante 2 anos e meio. Isso que eu tinha um marido, um apartamento legal, saúde, um trabalho, então esse, vamos dizer, desmoronar de uma estrutura foi o que começou a me levar a refletir sobre a maturidade, mas longe de escrever um livro, não estava nem aí, nem pensando nada disso. Eu acho que com os meus posts e a criação de uma autoridade que eu também nunca quis ter, eu nunca quis ser a blogueirinha ageless, eu nunca quis ser a influência da maturidade, eu nunca quis ser, né, a musa do tempo. Eu acho que era uma necessidade real de desabafar, de desovar aquelas neuroses. Só que eu sentia, o meu Facebook era aberto, é aberto, como o meu Instagram também, eu nunca, enfim, tive aquela coisa de fechar, pedir, né? A pessoa pedir amizade, era tudo aberto. As seguidoras, que também nem eram tantas, me escreviam, eu também.
eu também tô com medo, eu também tô sem grana, eu também levei um pé na bunda, eu também tenho um problema com filho. E eu sempre fui uma mulher comercial, porque eu sempre fui do mundo do trabalho. E eu saquei que ali tinha uma porta comercial para fazer alguma coisa, mas eu não tinha nem, assim, allure, nem vontade, nem pique para transformar isso em algo, porque eu ainda estava no modo sobrevivência, né? Lembrando que a bracterapia, ela não faz cair o cabelo, mas ela rareia o cabelo. Eu cortei o cabelo máquina 2, né? Eu comecei o processo do cabelo branco, eu oscilava entre ficar muito inchada e bem mais magra, porque eu nunca fui uma mulher magra. Então, assim, era visível que estava rolando alguma coisa, e aí essa, esse descortinar, essa revelação, esse passo a passo, né, da doença, que eu acho que é uma coisa até muito mais comum, de novo, pós-pandemia, como um relato de uma sobrevivência, foi ganhando uma Te deu um audiência. ufa. Não, e foi ganhando uma audiência.